As comunidades que estavam ouvindo a proclamação do Evangelho de João, já no fim do primeiro século, 70 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, cristãos da segunda, da terceira geração, estavam vivenciando mudanças muito importantes e até preocupantes. A maneira de ser igreja estava mudando. Estava entrando uma maneira clerical, de governo, onde bispo, presbítero, diácono não eram somente serviços, era uma estrutura de governo. Alguém governa e manda sobre alguém que tem que obedecer. A mesma coisa dentro de casa, entre homem e mulher, entre patrão e escravo. As comunidades estavam se adaptando à cultura dominante daquela época, criando problemas para a memória do Evangelho. A mulher, sobretudo, era colocada de lado. Eu proíbo que a mulher ensine aos homens. Na Assembleia, a mulher fique calada. E eis que João, falando do Jesus vivo, querendo que suas comunidades continuem testemunhando esse Jesus vivo, nos apresenta dois quadros que são importantíssimos. O primeiro quadro é o quadro da mulher e o segundo quadro é o quadro dos discípulos. Maria de Magdala, que vai ao sepulcro, que vê a pedra removida e volta para dizer aos discípulos o que aconteceu. Pedro e o discípulo amado que correm ao sepulcro entram, vê tudo, voltam para casa. Maria não volta para casa, Maria fica lá. Fica lá e quando se aproxima do sepulcro, vê dois que dizem para ela: mulher, por que choras? Diferente dos outros evangelhos, onde os anjos tinham dito: ele não está aqui, ele ressurgiu, procura entre os mortos aquele que está vivo, não aqui. É uma pergunta só: mulher, por que tu choras? Roubaram o meu Senhor e não sei aonde o colocaram. E quando Jesus se aproxima de Maria, sem ser reconhecido, ele faz a mesma pergunta: mulher, por que choras? Roubaram o meu Senhor e não sei aonde o colocaram. As nossas igrejas e as nossas comunidades nunca deveriam deixar de perguntar: mulher, por que choras? Não só pelas lágrimas provocadas pela dor, pelo sofrimento, pela decepção, pelo desespero, pela morte, mas as lágrimas provocadas pelas nossas igrejas, que roubam o Senhor das mulheres e o colocam no lugar que elas não podem alcançar. Roubaram o meu Senhor e não sei aonde o colocaram. E Jesus que se faz reconhecer chamando pelo nome, Maria. É o encontro de afeto, de amor. O jardim reconstruído, onde o homem novo e a nova mulher vão ser os geradores da nova vida. Mas um jardim que não é para ficar lá porque estava tudo bonito. É um jardim do qual sair. Vai, não vamos ficar aqui. Vai e diz aos meus irmãos: eu vou ao meu Pai, que é o Pai de vocês. Eu subo ao meu Deus, que é o Deus de vocês. É o centro do Evangelho. Nos outros evangelhos, as mulheres tinham recebido um recado: digam que vos precede na Galileia. Não, aqui é o centro do Evangelho. O nosso Deus é o Deus de Jesus, o Pai de Jesus é o nosso Pai, é o centro do Evangelho de João, que Maria tem que anunciar aos irmãos, e ela vai, e ela chega com eles, e ela diz: vi o Senhor, e diz tudo o que ele mandou falar. Naquela mesma noite, eles estavam trancados em casa. Esse é outro quadro.
as portas fechadas, trancadas, por medo dos judeus. Tudo aquilo que Maria falou para eles, a experiência trazida pela mulher, não foi levada a sério pela comunidade. E eis que Jesus se faz presente no meio deles. A paz esteja com vocês. E a primeira coisa que ele faz é mostrar as feridas, as mãos e o lado. Ele está vivo, mas ele é o crucificado. Eles se alegraram e Jesus acrescenta de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Recebei o Espírito Santo. Como o Pai me enviou a mim, o ferido eu envio a vós, para serdes feridos nesse confronto com o pecado. Saiam. O pecado tem que ser perdoado e outros pecados têm que ser destruídos, combatidos. Faltava Tomé. Não sabemos por que estava faltando. Mas ele era o único que não tinha medo dos judeus, que estava fora. E quando ele volta e dizem: vimos o Senhor, ele disse: só eu tocando as feridas dele. E Tomé virou o símbolo proverbial da incredulidade. Mas por que Tomé não acreditou? Se Tomé tivesse chegado em casa aquela noite e visto as portas escancaradas, e visto os discípulos sem mais medo, prontos a sair, Tomé teria dito: bom, algo aconteceu aqui. Mas ele escuta os discípulos dizendo: vimos o Senhor, e tudo continua exatamente como antes. Ah, vocês não viram nada. 8 dias depois, é porque hoje estamos celebrando 8 dias depois da Páscoa. É o que está acontecendo conosco. 8 dias depois, as portas continuavam trancadas. E quando Jesus se faz presente, e Tomé desta vez estava, ele mostra as feridas. Tomé se ajoelha e proclama: meu Senhor e meu Deus. Este é o nosso Senhor. Esse é o nosso Deus, não tem outro. Está vivo, mas é o crucificado. Ele carrega as feridas dele para sempre. E como ele disse: façam vocês também. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Nestes últimos capítulos, quantas vezes Jesus falou: como eu, vocês também. No confronto com o pecado. Um confronto que te leva à perseguição, te leva à morte, te leva a ter tuas feridas. Como é que vamos pretender que o mundo creia se nós continuarmos dizendo: vimos o Senhor, e trancados dentro das nossas portas, esperando de perdoar os pecados daqueles que vêm se confessar, no lugar de nós sairmos para o confronto com o pecado que está massacrando tanta gente, que está massacrando tantas mulheres, do pecado que está dentro da nossa igreja e que faz chorar a mulher. Mulher, por que choras? Bem-aventurados aqueles que sem ver acreditam. 2 vezes João falou a palavra bem-aventurados. Só 2 vezes. A primeira vez foi quando disse: ninguém é maior do que o seu dono, o servo não é maior do que o dono, e o enviado não é maior do que quem o envia. Bem-aventurados se levardes a sério isso. E aqui termina: bem-aventurados se acreditardes que o crucificado é o nosso Deus e que vocês, como ele, têm que estar dispostos a mostrar as feridas. Por isso a nossa igreja não pode esquecer os seus mártires. São as feridas do corpo de Cristo que continuam vivas hoje por gente que quer que a vida triunfe, mesmo que possam morrer.